foi proposital, foi pensado, aconteceu? Como é que foi estar lá hoje, à frente da nossa Secretaria de Cultura, no caso, que você teve lá a gestão lá? Eu sempre, né, depois de grande, eu sempre gostei de política, mas eu nunca planejei um caminho político até um dia eu estar dentro da política. Me ocorreu naturalmente. Eu lembro que na ocasião em que o Arnaldo foi se candidatar, né, o Arnaldo, hoje prefeito de Igarapé, é, eu tive a oportunidade de falar com ele: Arnaldo, eu tenho algumas ideias sobre cultura e educação, queria te mostrar. E ele me recebeu e foi ali que eu mostrei para ele uma variedade de possibilidades e de desenvolvimento que eu acredito serem sustentáveis e edificantes na área pública, artístico-cultural. E depois vim a desenvolver outras áreas, né, como turismo e outras nuances que eu pude ter oportunidade de trabalhar. Então eu vejo o setor público como potencial fomentador de agentes culturais, de artistas e de fazer com que as pessoas do município tenham espaço, oportunidade para se desenvolverem e manifestarem a cultura né, do município, das pessoas, perto de onde elas vivem, que é a cidade em que o artista mora. Eu acho isso fascinante e acredito que tem muitas ferramentas públicas que podem fazer isso e, sobretudo, acho que o ponto principal é ter oportunidade e criar mecanismos para que a arte aconteça independente de quem esteja no poder. Porque se a gente depender disso, a gente vai depender da boa vontade de uns ou de outros, ou mesmo do olhar que cada gestor ou que cada político tem para com empatia na área artístico-cultural. E ela precisa ser plural, ela precisa funcionar acima de quem está na cadeira, porque os postos são temporários, a política ela é temporária. E precisa se criar mecanismos para que os artistas estejam sempre amparados para desenvolver a sua arte, a sua cultura e gerar novos movimentos para beneficiar as pessoas, né? Com conteúdo de qualidade, exemplar, educacional, artístico e multifacetado, assim como a arte é. É brilhante. Eu também, assim como você, sou fascinado com a arte que Igarapé produz e com o quão talentoso é a variedade de pessoas que fazem arte no município. Eu tive a oportunidade, né, e uma bênção, na verdade, de poder vivenciar diversas manifestações artísticas. Na pintura, no artesanato, no congado, no violão, instrumentais, bandas, violão e voz, escritores. Então eu tive a sorte de poder, porque eu me mudei para Igarapé em 2017, quando eu vim para cá, e tive a oportunidade, né, de agora em 2021, quando entrou o mandato do Arnaldo, ter a oportunidade de vivenciar isso com mais intimidade, com mais, né, porque em Betim eu cresci em Betim e espontaneamente conheci muitas coisas e fiz parte de muitos movimentos em Betim. E aqui foi um pouco inverso. Eu tive que descobrir e não nasci fazendo, né? Eu tive que descobrir. E eu descobri isso, Joaquim, me veio, né, a grande vontade também de gerar oportunidade e mecanismos para que esses artistas daqui possam se emancipar, fazer sua arte e viver também de bons projetos, fazer com que isso seja sustentável, que ele não seja só fugaz, né, que ele possa ser resiliente. O serviço público, ele é monstruosamente burocrático. E isso me estressou bastante nesse sentido, porque eu queria fazer muito mais do que eu pude fazer em 2 anos em que eu estive, né, como secretário de Cultura e Turismo de Igarapé. Então eu vejo que a burocracia é muito grande, mas a gente tem que separar o joio do trigo, saber deixar a parte técnica com quem é técnico, o administrador, etc., e gerar a sensibilidade do político e gerar a sensibilidade do gestor para criar oportunidades, mecanismos e formas de fazer com que a arte e a cultura se desenvolva pelas mãos dos agentes culturais, dos artistas e afins. É aquele velho ditado, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Isso. O que eu vejo muito aqui em Igarapé ainda as pessoas às vezes têm um conhecido político, falam, me arruma isso, me arruma aquilo, e jeitinho não é o caminho certo para se fazer as coisas. O caminho certo ele é democrático, ele é plural, ele é acessível, ele é disponível. Então, volto a dizer, né, não tem que depender de quem está na cadeira. Então, por isso tem que ser criado mecanismo e capacitação suficiente para artistas e administradores, de modo com que a arte e a cultura produzida em Igarapé, para Igarapé e para o mundo, ela possa ser sustentável e, sobretudo, estar acima
dos políticos que são passageiros, né? Os artistas, eles têm essa capacidade. Fomentar a indústria cultural do município. Ela existe, ela só precisa ser instalada. Depois de 10 anos que eu escrevia, fazia música, me veio a oportunidade de lançar esse primeiro livro aqui, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Betim. E eram justamente 10 anos de escrita. Eu comecei a escrever com 12 e aos 22 eu tive a oportunidade de entrar nesse edital e ser contemplado. E aí, até este livro ser publicado, na área literária, eu não tinha mais nada escrito. Ele era tudo que eu tinha. E a partir dessa transformação, dessa oportunidade, me veio uma dezena de outros livros que foram escritos a partir disso, e também vieram alguns álbuns que eu pude ter a oportunidade de lançar, também via Lei de Incentivo, e outros projetos musicais que eu atuei como vocalista e compositor em banda de rock por mais de 10 anos. Projetos. Então, Acho que é um caminho muito promissor e muito transformador, e importante também para a sociedade, né? É uma manifestação sociocultural, porque ela tem a oportunidade de agir localmente, né? De um artista, de um vizinho seu, de alguém próximo a você, fazer a arte, levar a arte até as escolas, até os palcos, até, né, aonde quer que seja, os encontros culturais do município. Então, eu cresci em Betim, e tive a oportunidade de fazer várias obras por lá, e fazendo esses projetos via Lei de Incentivo, também me apresentando em escolas e levando o artista, o autor, o agente cultural para dentro das manifestações onde ocorre o ensino, a educação, a transformação do ser humano, que é nas escolas e também nos palcos da vida, né? Na oportunidade da gente estar próximo às pessoas e levar a elas boas mensagens, bons exemplos e boas iniciativas.